A humanidade lutava para sobreviver nessa época. Oi, gente, eu sou a Carol, seja muito bem-vindo a esse canal. Se você não é inscrito aqui, já vai se inscrevendo que saem vídeos novos 2 vezes na semana, toda terça e sexta. Eu tô trazendo vídeos novos aqui nesse canal, então já vai se inscrevendo aí, vai deixando um like também, que isso me ajuda muito. E assim, pessoal, esse vídeo vai ser um vídeo um tanto longo, mas eu vou fazer o possível para resumir tudo para vocês. E é isso. Então, bora pro vídeo. Nessa época, as pessoas realmente elas lutavam para sobreviver. Não era legal viver na Idade Média, particularmente eu acho isso. Eu acho que deveria ser muito difícil viver nessa época, que na verdade você não vivia, você sobrevivia, se você fosse pobre. Então, assim, por que a Idade Média? Sabe aquele período mediano? Não é bom, não é ruim, não é isso, não é aquilo, é médio. É mais ou menos isso, a Idade Média ela se resume a isso, foi um período mediano. A gente vai ter as invasões bárbaras, a gente vai ter o Império Bizantino, a gente vai ter a queda do Império Romano, tá? Feudalismo, os burgos, eu vou explicar para vocês o que são os burgos. A gente vai ter a Igreja Católica e a gente vai ter também as cruzadas, que elas duram cerca de 200 anos. Mas assim, eu não vou falar sobre as cruzadas nesse vídeo, porque senão ele realmente vai ficar muito longo. Eu vou falar sobre as cruzadas no próximo vídeo que eu vou estar gravando aqui para esse canal. Então assim, a gente vai ter também a peste negra, que é mais conhecida também como a peste bubônica. Mas vamos lá, vamos explicar aqui para vocês o que foi a Idade Média, como surgiu a Idade Média. Então vamos lá. A Idade Média, ela foi um período que durou vários séculos. E ela vai durar entre a Idade Antiga e também a descoberta das Américas, tá? Então ela fica entre essas duas coisas. Ela também vai ser conhecida como a Idade das Trevas. Por quê? Por conta da pouca medicina, por conta das invasões bárbaras, por conta das várias guerras que vão ter e as invasões bárbaras, até um pouco da Igreja Católica dominando tudo e, enfim. E aí, a gente vai ter, logo após a Idade Média, o período renascentista, que vai ser conhecido como um período da luz, né? Então, a gente vai ter a Idade das Trevas e o período da luz, para vocês entenderem um pouco do porquê que a Idade Média também é conhecida como a Idade das Trevas. As pessoas, elas ainda não tinham esse conhecimento, elas ainda não tinham essa coisa de arte, né? Não! Ainda era tudo um tanto medieval. Mas calma, vamos entender aí. Pra gente entender também a Idade Média, a gente precisa entender também o período romano, né? O Império Romano, ele vai ser dividido em duas partes. A gente vai ter o Império Romano do Ocidente e a gente vai ter o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente, ele vai sofrer várias crises, ele vai passar por várias crises, por várias invasões bárbaras e tudo mais. O Império do Oriente, ele vai ficar mais com os negócios do Oriente, né? Um passa por crise e o outro fica mais ali, mais ou menos, tá? Então, assim, a Idade Média, ela é dividida em duas partes, tá? Que é muito importante vocês anotarem isso e vocês entenderem isso também, porque isso cai em muitas provas, isso pode cair no Enem. Então, vamos lá. A Baixa Idade Média e a Alta Idade Média. A Alta Idade Média é que nem a tua vida, tá? Passa por altos e baixos, tá? É que nem a vida da gente. A Alta Idade Média é quando
quando ali o feudalismo tá começando, tá tudo bem, né, e tal. E a Baixa Idade Média é quando tá tudo ruim, tá? Tá tudo ruim. Quando tá passando por crise, sabe? Baixa Idade Média. Então vamos lá. A formação do feudalismo. As pessoas, como assim, a Idade Média ela é marcada pelas invasões bárbaras e pelos povos bárbaros, né? Então, assim, os povos ali, as cidades começam a ser invadidas pelos bárbaros. Os bárbaros estão ali invadindo tudo, saqueando tudo. E nas invasões bárbaras, eles realmente saqueavam tudo e eles também matavam as pessoas. É só assim, ó. Eles não tinham medo de nada, né? Então, assim, nas invasões acontecia várias atrocidades. Eles eram bárbaros mesmo. Mas aí, o que vai acontecer? As pessoas elas vão começar a deixar as cidades e vão começar a ir para os campos. E lá nos campos, a gente vai ter os donos de tudo, os donos das terras. E aí elas vão chegar lá e vão bater lá e falar: opa, bom, senhor, então, nós precisamos de ajuda. Então vamos fazer o negócio seguinte, eu trabalho para você, você deixa eu viver nas tuas terras, eu fico aqui protegido com a minha família, porque afinal de contas eu preciso proteger a minha família, né? E eu trabalho para você. E começou assim. As pessoas começaram a sair das cidades e ir para os campos. E chegava lá no campo, como as pessoas eram pobres, não tinham terras, não tinham nada, precisavam de ajuda, elas começavam a oferecer os seus serviços para os donos de terra. E aí se começa a se formar os campos. Então, assim, é por isso que hoje a Europa, se você for viajar para a Europa, né? Se você tiver poder aquisitivo para isso, quem sabe um dia eu vou também, né? E você vai ver lá aqueles grandes castelos, aquelas construções exuberantes, maravilhosas. São os feudos, Realmente, a Europa ela é conhecida por isso, né? Ela é rica por essas coisas, né? Por conta da Idade Média, dos feudos, que eram aqueles grandes castelos maravilhosos que eram construídos, né? E em volta tem aquelas muralhas, aqueles muros, porque era realmente para proteger as pessoas das invasões bárbaras que aconteciam. Porque os bárbaros, eles invadiam mesmo. Mas aí, como é que vai funcionar o sistema feudal? Porque o sistema feudal, ele é cruel. Cá entre nós, ele é cruel. Então, assim, eu sou dona de um feudo, poder aquisitivo aqui. E eu vou precisar de ajuda pra cuidar da minha terra. Porque é muita terra, entendeu? É muita terra, sou muito rica, é muita terra, é uma coisa exuberante mesmo. E aí eu vou me juntar com outro nobre, né? Porque eu não vou assim, né, dar minhas terras. Não, eu vou fazer uma sociedade com outro nobre. Essa sociedade vai ser chamada de sucerania e vassalagem. Então eu sou sucerana, eu vou ter o meu vassalo, por quê? Porque eu preciso de apoio militar também. Caso algum bárbaro venha a invadir, eu preciso me proteger, eu preciso proteger minha família. Então, eu preciso de um apoio militar. Então, eu vou começar a distribuir as minhas terras, já que eu tenho muita terra, para outros nobres, que também já têm um poder aquisitivo aí bom, né? Não, é assim que funcionava o negócio. E aí, esse vassalo vai me ajudar se por um acaso algum bárbaro vier invadir aqui, né, as minhas terras. Então, esse vassalo vai mandar também, né? Tipo assim, também é nobre, né? Então, aqui, por exemplo, vou dar um exemplo, a minha casa, né? Então, assim, eu vou distribuir o meu quarto, eu vou distribuir ali a minha cozinha e cada pessoa vai mandar num pedaço. Então, um vai mandar no quarto, outro vai mandar na cozinha, o outro vai mandar no outro quarto, eu vou mandar na sala e assim por diante. E a gente vai ter os servos, que são aqueles pobres que vieram sem nada e vão sair sem nada também e vão continuar pobre também.
e que vão ter um pedacinho pequeno de terra para construir essa casinha e para plantar. Só que tudo que esse servo plantar, ele vai ter que pagar imposto para mim, tá? Porque não vai ficar de graça na minha terra, não. Ó, como a coisa é, né? Mas enfim, aí os servos, eles plantavam, eles tinham a terrinha deles para plantar, mas eles também tinham que plantar na terra do seu senhor. E digamos assim, ele plantou trigo. Plantou, ele fez a plantação, tá colhendo trigo. Ele vai fazer um pão. Para ele usar o forno, ele vai ter que pagar um imposto. Metade do que ele plantar, uma porcentagem do que ele plantar, vai ser do seu senhor, tá? E ele vai ter que plantar na minha terra também. Tudo que ele plantar na minha terra vai ser só meu. E aí a gente vai ter, com tudo isso, uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? Você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Você não vai ter como crescer, porque você vai ter que pagar tanto imposto que você não vai conseguir sair do lugar. Então você nasceu pobre e você vai ser pobre. O teu filho vai ser pobre. Não cresce, não é que nem hoje em dia. Ah, eu nasci pobre, mas eu tenho a oportunidade de ficar rica. Não, lá não, você nasceu pobre, você é pobre. Você deu a sorte de nascer nobre, então você vai ficar aí sendo nobre e vai ter uma vida cheia de privilégios. Entenderam? É assim que funcionava um feudo. A sociedade não é justa, não é justa. Então, basicamente é isso. Tasso Serani e vassalagem. Como funcionava um feudo, sistema feudal, né? É isso que vocês têm que entender. É uma sociedade estamental. Mas só que, entretanto, porém e todavia, nós vamos ter os burgos, a formação dos burgos. Nós vamos ter os burgueses. Diferente do que hoje se referem, né? Quando fala burguesinha, né? Que é para uma pessoa, digamos, rica. Não, naquela época não. Os burgueses, eles não eram ricos, não. Mas eles tinham uma condição de vida ali um pouquinho melhor. Por quê? A formação dos burgos é a seguinte. Muitas pessoas tiveram que deixar as cidades ali onde elas moravam por conta das invasões bárbaras. E muita gente teve aqueles que eles não queriam ir morar num feudo por conta dos altos impostos que eles teriam que pagar. Então, os burgueses, eles vão ser basicamente comerciantes que vão formar os burgos em volta do feudo, né? Ou seja, eles vão ir lá com o seu comércio, vão construir uma coisa assim, tipo muralhas em volta dos feudos e eles vão ali estar fazendo o seu comércio ali. Então, os burgueses, eles eram artesãos, comerciantes em geral, e aí a gente vai ter os banqueiros. O que são os banqueiros? O banqueiro, ele realmente vem de banco, porque eram pessoas que ficavam sentadas nos bancos trocando moedas. Para vocês terem noção de como o comércio estava naquela época, tá? Porque estava sendo feito comércio com a Europa toda, com o Oriente, né? A Europa ali estava negociando com o Oriente, então a gente tinha os banqueiros, que eram pessoas que ficavam sentadas nos bancos trocando moedas com o pessoal, né? E aí os burgueses, os burgos, são pessoas que vão ali montar o seu comércio e próximo do seu comércio já a sua casa em volta dos feudos. E aí vão começar a surgir as cidades a partir disso, tá? Mas aí a gente vai ter também, e tem que se falar também, da Igreja Católica. Sim, porque a Igreja Católica nasce nessa época. Afinal de contas, quem nunca ouviu falar sobre o período da Inquisição? O período da Inquisição era quando a Igreja Católica estava perseguindo todos que iam contra o catolicismo. Então a gente vai ter até aí a Inquisição das Bruxas, né? Onde vão ser queimadas nas fogueiras.
enfim, os reis, eles passam a se converter. Então, basicamente, todo rei da Europa estava se convertendo ao catolicismo, porque muitos reis achavam importante ter a bênção dos padres, ter o apoio do Papa. Porque a Igreja Católica, ela vai começar a ser maior do que tudo. Ela vai começar a ter muitas terras, ela vai começar a ter muito dinheiro. Então, assim, né, você tinha que ser católico, e como todo bom católico, você tinha que pagar o seu dízimo, né? Então, já não bastava você estar pagando um altíssimo imposto pro rei, você ainda tinha que pagar um altíssimo imposto para a Igreja Católica. E ela estava começando a dominar a Europa, o mundo, basicamente o mundo. Então, assim, ela vai ter muito dinheiro e ela vai ter muita influência. E nessa época, quem estudava? Quem estudava eram os padres. A universidade, ela era basicamente uma formação de padres, tá? Ela era só para os padres terem uma formação. Os livros que eram escritos na época, quem que sabia ler e escrever naquela época, né, gente? Fala sério. Eram só os padres. Os livros eram escritos por monges, tá? Monges. E não tinha assim um sistema de impressão. Os livros, eles eram escritos à mão, né? Então era isso, né? Era isso. E aí teve a Inquisição, que a Igreja Católica perseguia todos que não faziam parte da Igreja Católica, ou todos que iam contra o catolicismo. Mas a gente vai falar sobre isso num outro vídeo, tá? Isso é para vocês entenderem aí tudo que vocês precisam saber sobre a Idade Média. Então aí, na Idade Média, a gente vai ter um período de fome. Esse período de fome é devido às mudanças climáticas. A gente vai ter a peste, que vai ser a peste negra, também conhecida como a peste bubônica. Hoje em dia não se usa mais esse termo peste negra, mas aqui é só para vocês entenderem, né, que eu tô falando isso, mas assim, peste bubônica. Essa peste, ela vai vir da pulga do rato, tá? E aí, as pessoas vão ficar muito doentes e vão morrer, porque naquela época não se tinha um conhecimento da medicina. E essa peste, ela vai ser tratada como um castigo de Deus, tá? Então, assim, era um castigo de Deus. Aí as pessoas ficavam doentes, isso na Idade Média acontecia muito, tá? Você ficava doente, não se chamava um médico, se chamava um padre para rezar por você, porque você ia ser curado pela luz divina, tá? E quando as pessoas morriam, era tipo como Deus quis. Então, por isso a peste, ela vai ser tratada como um castigo de Deus pela igreja. Aí, tá doente? Vamos chamar um padre para rezar. E a gente vai ter também a figura muito famosa do médico, né? Que vai estar usando aquela máscara, né? Enfim, toda aquela roupa, aquele aparato, porque não se sabia a origem da doença. Hoje a gente sabe que foi uma doença que veio da China, trazida pelo comércio, né? Os comerciantes. Possivelmente ela pode ter entrado ali pela Itália, mas assim, foi uma doença que se originou da pulga do rato, e naquela época não se sabia nada sobre isso, né? E aí, claro que depois as pessoas vão começar a se revoltar, né? A gente vai ter também a revolta dos camponeses, né? Mas assim, nessa época também, o final, aí a gente já tá falando do final da Idade Média, também vai se dar origem às guerras. A gente vai ter a famosa Guerra dos 100 Anos, que vai ser uma guerra travada entre a França e a Inglaterra. E essa guerra vai durar 116 anos e ela fica muito famosa porque a Joana d'Arc participa dessa guerra. E essa guerra, ela aconteceu basicamente por quê? Porque o rei da França morre, e aí, como naquela época na Europa todo mundo era parente de todo mundo, porque os reis casavam as suas filhas com outros príncipes de outros, enfim, países, né? Então era muito, tipo, famoso assim, né? Fazer isso. E aí, o rei da França acaba morrendo e ele tinha um parente lá na Inglaterra. E esse parente queria assumir o trono da França.
E os franceses não queriam, eles queriam colocar outro francês no poder. E aí trava aquela guerra que vai durar 116 anos, tá? Mas assim, a pólvora, ela vai surgir na Idade Média, tá? A pólvora, ela surge na Idade Média e junto com a pólvora também surgem os canhões. Então as batalhas vão ficar muito mais sangrentas, tá? E aí vai ter a revolta dos camponeses, que vai acabar praticamente com o sistema feudal, gente. Vai acabar com o sistema feudal. Por quê? Porque a gente vai ter a fome, a gente vai ter um período de fome, um longo período de fome. A gente vai ter a peste, a gente vai ter as guerras. As pessoas vão começar a morrer e ficarem doentes, né? E aí o senhor feudal, ele não diminuiu os tributos. Eles não diminuem os tributos, eles continuam cobrando o mesmo tributo. E as pessoas vão começar a se revoltar porque elas não vão conseguir pagar por isso. E aí elas começam a se revoltar e começam a travar guerras dentro dos feudos. E aí o senhor feudal vai ter que começar a pedir ajuda para os reis. E aí a gente vai passar por um longo período do absolutismo. Mas isso aí já é no final da Idade Média. E aí já acabou a Idade Média. E aí a gente vai ter um período do absolutismo, que fica para um próximo vídeo, porque esse vídeo já tá bem longo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação sobre a Idade Média. Então, por favor, não se esquece de deixar um like aqui pra mim. Não se esquece também de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. E eu espero ter ajudado vocês aí no seu trabalho, na sua prova, a entender também esse período, esse longo período que foi a Idade Média. E eu espero vocês aqui para um próximo vídeo. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fui!